Recebi o diagnóstico de ceratocone. E agora? No passado, isso podia soar como uma sentença de condenação ao paciente para perder a sua visão. Mas isso não é verdade hoje em dia mais. Hoje em dia a gente tem diversos tratamentos que permitem que o paciente com ceratocone leve uma vida completamente normal, sem restrições com relação à sua visão. Essas possibilidades de tratamento vão depender de cada caso. Então, do estágio que o ceratocone se encontra, o diagnóstico, se foi precoce, se foi mais tardio. A gente tem tratamentos mais conservadores, a gente também tem tratamentos cirúrgicos e cada um tem um objetivo. Então, a gente tem tratamentos que visam não deixar a doença piorar, ou seja, não deixar a doença evoluir. A gente também tem tratamentos para casos em que a doença já teve uma progressão, para poder tentar reverter, pelo menos parcialmente, aquela perda de visão, trazendo o paciente ali para uma visão mais nítida, podendo fazer com que ele volte a dirigir, volte a conseguir ler melhor, trabalhar. Então a gente tem todas essas possibilidades e dificilmente hoje a gente tem um paciente que perde completamente a visão pelo ceratocone, como acontecia no passado. Uma das coisas mais importantes para a gente conseguir tratar e preservar a visão do paciente com ceratocone é o diagnóstico precoce. Alguns pacientes não apresentam sintoma nenhum da doença quando em estágios iniciais e esse diagnóstico é possível numa consulta de rotina. Então, às vezes o paciente nem grau precisa e ele tem o ceratocone. Na minha consulta de rotina, eu já faço rastreio habitualmente dos pacientes, principalmente aqueles pacientes final da infância, adolescência, que é quando a doença inicialmente aparece, mas também eu faço rastreio dessa doença em pacientes até mesmo adultos, que muitas vezes não tiveram esse diagnóstico antes. O tempo é um fator muito importante para a gente poder fazer o tratamento e preservar a visão dos pacientes com ceratocone. Então, o diagnóstico precoce é muito importante para a gente conseguir impedir que a doença tire a visão do paciente. É muito importante a gente fazer consultas de rotina nas crianças, nos adolescentes, porque muitas vezes eles não apresentam sintomas da doença ainda, ou às vezes eles não conseguem perceber esses sintomas e a doença já existe. O ceratocone ele acontece habitualmente, ele se inicia muitas vezes nessas faixas de idade, entre 8 anos, 10, às vezes 15. Então, no final da infância e adolescência é a faixa etária mais comum do início da doença. Então, são pacientes que, se não levados para uma consulta de rotina, muitas vezes o diagnóstico vai ser muito tardio e a gente já não vai ter muita possibilidade de tratamento. O ceratocone nos seus estágios iniciais pode não apresentar sintoma nenhum e a pessoa só descobrir se ela for a uma consulta de rotina e se o médico rastrear o ceratocone, que é o que eu normalmente faço com todos os meus pacientes. Então, em geral, pacientes, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes ou adultos, eu faço o rastreamento habitualmente do ceratocone. E em muitos casos a gente descobre pacientes, até mesmo adultos, que tinham já o ceratocone há muitos anos e não sabiam. Essa doença, já em estágios mais avançados, ela começa a apresentar sintomas. Por exemplo, o paciente mesmo de óculos já percebe que não tem uma nitidez tão boa da visão. O ceratocone em estágios mais avançados pode dar ao paciente uma sensação de que os óculos não estão resolvendo o problema dele. Então, mesmo de óculos, ele não tem mais uma visão nítida. Ele vai ao oftalmologista, ele troca de óculos, faz um novo grau e ele percebe que mesmo assim não está satisfeito. Isso pode também ser um grande sinal de ceratocone. Além disso, os pacientes com ceratocone têm uma percepção de uma piora muito grande da visão à noite, ao entardecer, ao anoitecer. Eles geralmente se sentem mais inseguros para dirigir, tem muito incômodo com a luz de farol, luz de poste, tudo que tem um foco de luz. Então, o que é importante saber? Se você tem miopia, astigmatismo, se você é pai ou mãe de criança, adolescente, na faixa etária entre 7 e 15 anos, ou você tem algum desses sintomas que eu citei, é importante marcar uma consulta com um especialista em córnea para fazer o rastreio do ceratocone.